Olá a todos, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades teológicas ou dificuldades da teologia, a série que nós estamos tendo aqui. Então vamos falar sobre se Deus endureceu o coração de Faraó, por que então Faraó foi considerado responsável? Você já leu esse texto lá? Que Deus diz que eis que eu endurecerei o coração de Faraó. Ora, então será que ele foi responsável então por toda a maldade do Egito ali? Então, fica comigo que você está no canal Escavando as Escrituras. Então, você viu aí que Faraó foi responsável pelo toda a maldade do Egito? Não. Mas por que Deus então disse que endureceu o coração de Faraó e mesmo assim ele ainda morreu ainda? Será que não era Deus que estaria errado, então endureceu o coração dele? Bom, a Bíblia cita Deus dizendo: eu lhe endurecerei o coração de Faraó, para que não deixe ir o povo. Se Deus endureceu o coração de Faraó, então este não pode ser responsabilidade por seus atos, já que não os praticou segundo a sua própria vontade, mas ter sido forçado a isso. Ora, se Faraó diz que não ia largar o povo dele, e Deus disse que ia endurecer o coração dele, ou seja, deixar ele mais brabo, então é certo de que ele não ia largar o povo dele. Mas quem endureceu o coração de Faraó foi Deus, não foi o Faraó que se endureceu o coração. Então, será que tem alguma contradição ali? Será que há algo de errado ali? Bom, nós temos que entender primeiramente o texto para depois entender o contexto. Eu sempre digo isso aqui nos meus vídeos. Você primeiro precisa entender o texto. Se você conseguir entender o texto, o contexto você vai entender. Agora, não adianta você ler o texto e não ter contexto. Isso aí não existe. Entendeu? Então Deus não endureceu o coração de Faraó, contrariamente ao que o próprio Faraó, por sua livre vontade, determinou. Quando ele diz ali que Deus endurecerá o coração de Faraó, ele está dizendo assim: ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com ele para largar o meu povo. Ele não quer largar? Tranquilo. Eu vou fazer algo ali que vai endurecer o coração dele. Ou seja, ele vai ficar brabo. Por quê? Vai ficar brabo porque ele vai tentar reverter a situação e não vai conseguir. É nesse sentido que as escrituras estão dizendo. Não que Deus vai botar um coração duro em cima dele. Não, não é isso que o texto está querendo dizer. Por isso que eu falo que a gente tem que entender o texto para depois entender o contexto. Então, a escritura deixa claro que Faraó endureceu seu coração. Ele declara que o coração de Faraó se endureceu. Isso está lá em Êxodo, capítulo 7, versículo de número 13. Que Faraó continuou de coração endurecido, ou seja, ele ficou brabo. Ele ficou brabo porque ele tentou reverter a situação das pragas do Egito e não conseguiu. Por isso que o coração dele se endureceu. Novamente, quando Deus enviou a praga das moscas, ainda esta vez endureceu-se o coração de Faraó. Por quê? Porque ele ordenou que os deuses dele tentassem reverter a situação do Deus dos hebreus e não conseguiu. Então ele endureceu o coração dele. É como se Deus dizendo: vai lá que eu vou endurecer o coração dele. É como se Deus falasse: ó, faz isso aqui que ele vai ficar brabo pra caramba. Entendeu? É nesse sentido que o texto está dizendo. E esta frase, ou uma equivalente, é repetida vezes após vezes. Lá em Êxodo, capítulo 9, do verso 7, do verso 34 ao verso 35. De fato, exceto quando Deus o aconteceria. Ou seja, quando Deus fazia algo que não respingava no próprio Faraó. Por ele ser o Faraó do Egito, considerado como um deus, ele não conseguia reverter as pragas do Egito, ou seja, não poderia ir contra ao Deus dos hebreus, e ele ficava bravo com isso. Ele endurecia o coração dele. Então o Faraó foi quem endureceu seu próprio coração. Tá? E só mais tarde é que Deus endureceu o coração dele.
Além disso, o sentido em que Deus endureceu o coração de Faraó é semelhante ao modo pelo qual o sol endurece o barro ou derrete a cera. Então, o coração de Faraó já estava endurecido antes de Deus falar com ele. Por quê? Porque Deus disse que era para largar o povo e ele não largou o povo. Então, o coração dele se endureceu. Aí, quando Deus diz que vai fazer uma praga e ele não consegue reverter, aí Deus endurece o coração dele. Como se disser assim, é que Deus agora deixou ele brabo. Entendeu? É nesse sentido que ele está dizendo. Então, se Faraó tivesse sido receptivo às advertências de Deus, o seu coração não teria sido endurecido por Deus. Mas quando Deus dava alívio em cada uma das pragas, Faraó tomava vantagem da situação. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido. E não deu ouvidos a quem? A Arão e a Moisés, como o Senhor tinha dito. Lá em Êxodo capítulo 8, versículo de número 15. Então o coração dele continuava endurecido ainda. Ou seja, ele estava bravo. Entendeu? E a questão pode ser resumida da seguinte forma. Deus não endurece o coração. Inicialmente, diretamente, contra o livre-arbítrio da pessoa e como a sua causa. E Deus endurece o coração subsequentemente, pelo que você faz, e indiretamente, que quando ele age na tua vida contrária o que você não quer, indiretamente você fica chateado com ele, e por meio do próprio livre-arbítrio com o seu próprio efeito. Ou seja, cada um busca a sua própria condenação ou a sua própria responsabilidade. Entendeu? Então é nesse sentido que o texto está dizendo ali que Deus endureceria o coração do Faraó. Entendeu? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. É um videozinho curtinho, mais uma explicação bem simplesinha, que talvez você deve ter entendido de uma outra maneira como é que Deus pode endurecer o coração de Faraó, para se ele foi responsável por todas as coisas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Deixe seu comentário, tá bom? Deixe a sua sugestão, a sua crítica também. E se você puder me ajudar aqui no que eu puder melhorar no vídeo, para ficar mais fácil para você, se eu estou falando muito rápido, se eu estou falando muito devagar, se eu estou falando assim de um jeito que você não está entendendo, você puder colocar isso aqui nos comentários aí, eu ficaria muito agradecido, porque o nosso canal tem crescido bastante, o Facebook, desculpa, o YouTube tem me notificado, porque eu estou com o negócio de Facebook na cabeça aqui, o YouTube tem me notificado que o canal está crescendo, aos pouquinhos está crescendo, mas isso é bom, não precisamos ter muita pressa. Deus não fez o mundo num único dia. Então eu agradeço então vocês aí por ter ficado até aqui. Se você precisar de um material, alguma coisa, de um apoio, alguma dúvida, por favor, deixe no chat aí, que eu terei um imenso prazer em responder a você. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí e nos vemos então numa próxima aula. Tchau, tchau.